Essa submissão ao senhorio deve levar em consideração que Jesus é o único cabeça. Jesus é o cabeça. Então, a autoridade, o Evangelho de Mateus termina dizendo: toda autoridade me foi dada. Jesus é o cabeça. E hoje vivemos como nunca uma crise de autoridade em todas as instâncias. Desde questões políticas, institucionais, corporativas. Hoje, a figura de autoridade, não só no Brasil, mas em praticamente todo o Ocidente, está vivendo uma crise de autoridade. O pai não tem autoridade dentro do seu lar, o professor não tem autoridade dentro da sala de aula, o policial não tem autoridade no distrito que ele trabalha. E a gente percebe isso em todos os setores. E essa crise de autoridade, que tem aí um viés ideológico, marxista, etc., ele tem impactado também a igreja. Muitos pastores que já têm uma certa caminhada percebem uma mudança disso também dentro das suas igrejas. Hoje o pastor não tem a mesma autoridade que tinha há tempos atrás. Hoje a figura de um líder é estigmatizada. E isso a gente precisa ter um olhar maduro sobre esse aspecto, porque lideranças são constituídas por Deus. E tanto Paulo quanto Pedro incitam a igreja a respeitarem autoridades. Porque se nós não respeitamos o pai que é presente, se não respeitamos um policial fardado, se não respeitamos um professor em sala de aula, como é que a gente vai querer respeitar a Deus? Querer se submeter à cabeça que é Cristo? Se não houvesse essa reeducação de olhar, eu entendo que não haverá uma unidade com Cristo. Será tão somente um êxtase espiritual, mas não será uma coisa efetiva. Olha, eu e o pastor Joeli somos pastores. Eu nunca obriguei ou impus que alguém me chamasse de pastor. Eu nunca fiz isso. Mas quando eu estou num meio onde eu sei que as pessoas ali me reconhecem como pastor, e existem pessoas que chegam até mim e falam assim: irmão, de uma maneira consciente, de não reconhecer o dom que Deus me deu, me chamando ao ministério, eu penso, essa pessoa tem problema com a autoridade. O que a conduziu a isso, não sei se foi um fator ideológico, uma experiência da vida traumatizante, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que ela tem problema com a autoridade. Não que eu me coloque... Cristo foi colocado por Deus. Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos foram nomeados por Deus. Quando eu me nomeio, tá o problema. Dos 12, Judas se elegeu. Ali estava o problema. Agora, eu não pedi para ser pastor. Eu estava vivendo a minha vida completamente perdido. Cristo veio a mim e falou: eu farei de ti pescador de homens. Eu aceitei o chamado de Deus. Ele me constituiu e concedeu a mim este dom. Se num corpo organizado não há o reconhecimento disso, há problema, há crise de autoridade. O céu, ele funciona num aspecto hierárquico. A hierarquia não é superioridade intelectual, não é superioridade de existência do ser, ontológica, né? Não, eu sou superior ao pastor Joeli porque eu exerço uma função de departamental. Não é nesse sentido, mas é um aspecto funcional. Sim. Ou seja, eu não posso entender que a orelha é superior ao dedinho do pé, ela é superior ao nariz. É claro que existem partes vitais do organismo. Por isso que a palavra fala, Cristo é a cabeça. Qual é a parte vital do organismo? É a cabeça. Ele é vital, ele é indispensável, ele é insubstituível. Dispara os comandos, né? Ele dá as ordens, exatamente. Agora, eu não reconhecer que uma mão é uma mão... existem doenças assim psicológicas. A pessoa passa a não reconhecer que aquela mão é dela e ela quer cortar, ela quer amputar. Existe isso. Agora imagina meu corpo passar a não reconhecer minha mão, que problema? É um problema. Então aqui eu falo em relação a essa questão de respeito de autoridade, que nós temos que rever alguns conceitos. Respeitar o professor, respeitar o pastor, sempre com humildade. Respeitar aquele que foi nomeado por Deus, aquele que recebeu dons espirituais. E aí a gente já pode trabalhar o aspecto da lição de Cristo sendo exaltado e concedendo dons espirituais. Existem funções diferentes. Sim, e eu, como parte deste corpo, eu preciso reconhecê-las. E um ponto que eu acho interessante também, que eu acho que no momento cabe nós destacarmos aqui, é que o IAG não incentiva ninguém a desrespeitar pastores. O IAG não incentiva, nunca incentivou. E eu penso que essa é a conduta certa. Mas existem muitas pessoas aí que eles têm os pastores como um opositor, simplesmente porque não aceitou alguma mensagem que nós aceitamos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá na igreja e faz uma pregação e o pastor chega nela e fala assim, ou nele: bom, eu não concordo com isso que você fez, com o que você falou. E aí aquele pastor já se torna um inimigo. O IAG não incentiva isso. Tem que ficar bem claro. Para qual câmera que eu olho aqui, Rafa? Para essa? O IAG não incentiva esse tipo de comportamento. Você não é obrigado a viver aquilo que o pastor está pregando para você viver.
Mas o respeito ao que nós estamos falando aqui. E o respeito ao pastor é importante, o respeito aos policiais são importantes, porque tem pessoas que, devido a ver aí a corrupção que existe, eles olham os policiais, tudo já como que fosse assim, não. Eles estão do lado da criminalidade. Outra coisa também aqui, e eu espero não ser apedrejado pelo que eu vou falar, mas a Bíblia fala, eu tenho que respeitar os meus governantes. Exato. Então, a serva do Senhor fala assim, eu não devo estar numa rodinha ali falando mal do político, falando mal, não devo. Se você não concorda com a direita ou com a esquerda, guarda pra você, não é momento de nós ficarmos aí criando aflito por causa disso. Isso aí cria desunidade. Sem dúvidas. Desunidade. E aqui o Kleber me fez lembrar da igreja cristã nos seus primórdios. Nos primeiros séculos do Império Romano teve uma doença severa e os romanos que atacavam, que perseguiam os cristãos, eles pegavam seus familiares que haviam sido contaminados, contraído aquela doença e expulsavam dos seus lares. Sabe quem que cuidava dessas pessoas? Eram os cristãos que cuidavam dessas pessoas. Agora imagina cristão naquela época se envolvendo em ideologia, em partido político, não, eles são romanos, a praga está caindo sobre eles, devem morrer. Esse é o espírito de muitos cristãos, que não é o espírito de Cristo. Essas são oportunidades, e eu vou falar dada por Deus, não que Deus tenha causado, mas são oportunidades para nós revelarmos e demonstrarmos o amor. Um espírito totalmente diferente, seres de outra natureza, seres completamente diferentes. E sobre essa questão do IAG não incentivar o ataque a pastores, de fato nós temos que pensar o seguinte: como que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse nessa condição, na condição que esse membro está, que esse líder está, que esse pastor está? Como que eu gostaria de ser tratado? Porque essa é a lei áurea do céu. Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha. Tudo o que você quer que os homens faça você também a eles. Então, de que maneira eu gostaria de ser tratado? Durante um tempo no meu ministério, eu preguei muitas mensagens que, de certa forma, iam contra aquilo que eu entendo hoje como sendo a verdade presente. Como que eu gostaria de ser tratado naquela situação? Esse é o ponto que deve ser pensado. Então, essa visão de amor, de, paciência, de tolerância, isso tem que ser ressuscitado entre nós. Resgatado, ressuscitado entre nós. Isso vai promover uma unidade, certamente, que preparará a igreja para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor. Porque é importante isso, pastores, porque eu creio sim, tem pessoas que às vezes procuram, né, nós aqui no IAG e falam assim, mas eles falam mal de vocês, mas não importa o que eles falam de nós, a Bíblia fala que nós temos que amar aqueles que nos perseguem, bem dizer aqueles que falam mal de nós. Então, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, foi difícil de aprender, mas ela me ensinou assim, não existe briga quando dois não querem. Então, se alguém está falando mal de nós, eu não tenho que retribuir, bem dizê-los. É o que a Bíblia nos orienta. É difícil, mas ser cristão não é fácil. Por isso que só pelo Espírito a unidade, ela é no Espírito, ela é em Cristo. E aqui fala assim agora, o Cristo exaltado, doador dos dons. Então, esses dons nós vamos receber porque um dia Cristo foi exaltado, correto?